Bom dia, boa tarde ou boa noite. Boa noite. Sei lá, ou boa tarde, sei lá agora vocês estão vendo enfim, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Certo? Seguinte, pessoal, certo? Problemas técnicos aconteceram aí, porventura desses, eu atrasei um pouquinho o negócio aqui, certo? Mas vamos embora para tirar as dúvidas de vocês e para vocês entenderem o assunto, certo? Para o negócio não ficar muito grande, ou longo, ou extenso, ou mais comprido do que um dia de fome, certo? É o seguinte, ó, por que eu sempre digo a vocês, olha, por que estudar esse monte de bagaceira, beleza? É pra gente saber da onde vem isso tudo que a gente vive hoje, ou que, digamos, nós convivemos hoje, certo? E porque as coisas estão do jeito que estão, ou muitas vezes não se desenvolveram como eram para se desenvolver, certo? E para vocês entenderem que muitas vezes nosso país não se desenvolveu ou não se desenvolve por conta de uma falta de gestão, um gestor, alguém que administre, tá certo? Que faça as coisas andarem, certo? Ou se interligarem para que funcionem conjuntamente, certo? Para que a coisa deslanche, descambe, tá entendendo, né? Bom, seguinte, este cara aqui que eu vou falar para vocês, certo? Que é Irineu Evangelista de Souza, ou seja, certo? Daqui a pouco, Barão do Mauá. O cara foi um visionário, o cara era um gênio, tá certo? Então, ou seja, vamos embora. O período digamos assim, de tempo dessas mudanças das coisas, olha, tem a ver com, como a gente viu, certo? Com a força do café no Brasil, com a lei Álvares Branco. Aí essa lei é o seguinte, se eu falar em algum momento aí, essa lei foi o seguinte, foi uma lei para dar uma freada, certo? Nos produtos ingleses que entravam aqui, certo? Lembra dos tratados inteligentíssimos, certo? Que a coroa portuguesa fez lá, né? Com Portugal, né? Enfim, vocês sabem, né? Ou seja, a gente sai mais perdendo do que ganhando, beleza? Muito legal, tá certo? A lei Emílio de Queiroz, que a gente já está andando lá para frente, a questão fim da escravatura, aquele negócio todo. Depois eu vou falar isso para vocês, certo? E, entre outras coisas, isso de 1790 até 1800 e lá, rebolinho, ou 1889, tá certo? Vamos embora. E nesse momento agora, a gente sabe, vocês sabem, como eu estava falando, questão de gestão, não é pensar no crescimento muitas vezes do país, mas manter o país do jeito que está para que eu possa lucrar, ou para que meus brothers ou puxa-sacos possam lucrar. Alright? Então é o seguinte dos caras era acumular imposto, encher o bolsinho, beleza, aquele negócio, viver de boa, beleza? Então, como é que se diz? Essa entrada dos produtos ingleses e tudo mais, logicamente que afetava a nossa economia, afetava a nossa economia, mas também tinha uma questão, certo? Não tinha o desejo do Brasil ser industrializado. O Brasil tinha que continuar agroexportador, ou seja, lá vai café, lá vai algodão, depois borracha, etc. E tal. Mas fazer alguma coisa aqui que é bom, ter um projeto de industrialização nacional, nada, porque não era interessante para mim, dono de grande terra, certo? Ou terras, me desculpem, beleza? O que é que eu ia ganhar com isso? Eu tinha que manter o país agroexportador e escravista. Ou seja, aquele negócio, como eu já cansei de dizer a vocês, um monte de gente trabalhando de graça para mim, eu vendendo um negócio caro, ganhando uma grana massa e sem precisar pagar nada a ninguém. Todo o lucro vinha para mim. Pagava uma taxinha pro governo lá, beleza? Eu dizia, olha, imperador, sua gente boa, viu? Tamo junto. Que precisar,
Dá o grito. Muito bom. Então, ou seja, por que querer mudança? Então tinha esse entrave, tá certo? Então, vamos embora. Aí você diz, professor, não tinha ferrovia, não tinha outras coisas? Sim, tinham, mas o negócio era só daqui para ali e dali para aqui, certo? Então, vê só, por que é que eu digo, tá certo? Deixa eu olhar aqui, um resuminho, porque senão fica muito longo, tá certo? Vou falando para ficar, certo? Vê só, certo? O caboclo lá, certo? Eu vou falar direto logo, certo? O barão, mil vezes, o barão do Mauá, pá, certo? Então é o seguinte, olha, o cara, vê só, o cara com 9 anos, certo? Já era caixeiro, já vendia um negocinho ali e tal, não sei o que, certo? E ele trabalhava para um tio. E esse tio, certo? Com um pouco tempo, ele ali no meio das negociações, vendendo uma coisa, vendendo outra, com 12 anos ele já era chefe de uma galera já. Com 16 anos, ele já era sócio do tio. É. Mas assim, né? Como é que eu vou dizer, né? Aí tem sempre, nesse meio aí tem sempre uma safadezinha, né? Vocês já estão cientes disso. Ou seja, o cara era criado pelo tio, mas o tio devia uma grana bruta a um cara. Aí simplesmente, ao invés do tio juntar uma grana e pagar o cara que ele estava devendo, o miserável foi e deu o menino pro cara. Só pega o moleque aí, tô te devendo, ó, leva esse menino aí, vai trabalhar pra tu, beleza, tal. Brincadeira, hein? Pois é, vamos embora. Certo? Esse cara era um escocês chamado Richard Skinner, certo? E o barão ali, no convívio com ele, já tinha uma percepção de negócio muito grande. Aos 19 anos o cara já cuidava dos mega negócios desse cara, certo? Ou seja, o cara era mega desenrolado, certo? Então, depois de um tempo, o cara viajou e deixou ele tomando conta aqui, né? 19 anos, tá passando aquele negócio. E vê só, ele, lógico, como ele era um visionário, entendia de negócios, ele vendeu os negócios, certo? Para depois montar a sua indústria, aquele negócio. Logicamente que os ingleses não gostaram disso, disse, rapaz, olha, esse cara aí vai incomodar, que tá incomodando nossos negócios, certo? Mas enfim, certo? Tinha essa tarifa, a tarifa Alves Branco, papapá, etc e tal. Beleza, mas ele não se intimidou com as broncas. Então ele criou a primeira fundição aqui no Brasil. E o estaleiro, certo? E nessa empresa dele, inclusive, vê só como o cara era visionário. Porque as coisas naquele tempo, o barco era só a vela. E ele começou a fabricar barcos a vapor. E aí, certo? Então, vê só, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, justamente ele montou esse estaleiro, né, em Ponta de Areia, Ponta de Armação, um desses dois nomes. Vamos falar Ponta de Areia, tá certo? Aí, nesse meio tempo,